A profetisa Ana. Você conhece a passagem desta mulher que se encontra lá no livro de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 36? Profetisa Ana. Só Lucas relatou a história dessa mulher na Bíblia. Diz assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Famuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava a noite e dia em jejum e oração. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O único que relatou a história de Ana foi Lucas. Essa mulher era uma profetisa, não porque ela recebia de Deus para levar para o povo, não. Ela se tornou uma profetisa porque ela tomou posse da profecia de Isaías, quando ele profetizou a vinda do Messias. E ela tomou essa profecia para si e continuou passando adiante e orando no templo, pedindo a Deus que concedesse a ela ver a chegada do Messias. Ana se casou muito jovem, e muito jovem também ela ficou viúva. Mas depois que ela ficou viúva, ela não quis mais saber de casar. E naquela época tinha que se cuidar dos viúvas e dos órfãos. Então Ana sofria muita rejeição. Mas Ana entregou a vida dela a Deus, não olhando a circunstância que ela vivia. E ela todo dia ela ia para o templo, cuidar do templo, porque as pessoas achavam que ela morava dentro do templo. Mas não, Ana, ela se dedicava à obra de Deus. Ela orava ao Senhor, pedindo a Ele que concedesse a ela ver a chegada do Messias. Ana, ela tomou para si a profecia de Isaías, quando ele profetizou a chegada do Messias. E ela passava adiante, mesmo sem ela ter visto Isaías profetizar, ela passava adiante. A profecia foi se cumprir quando Ana estava com 84 anos. E o próprio Espírito Santo avisou a ela que quando Maria e José entraram no templo para levar Jesus para consagrar, o próprio Espírito Santo relatou a Ana que aquele era o Messias. E ali ela glorificou, exaltou o nome do Senhor, porque ali ela viu as promessas se cumprir, que foi a chegada do Messias. Muito tempo se passou, mas Ana não desistiu de orar e esperar as promessas se cumprir. Hoje você continua orando, você continua acreditando que as promessas de Deus irão se cumprir sobre a sua vida. A promessa não foi para Ana, a promessa foi a vinda do Messias, mas Ana acreditou, ela tomou posse, tanto que ela tomou posse que ela passava adiante, ela continuava falando, profetizando sobre a vida do Messias. Por isso que aqui Lucas relata ela como a profetisa Ana. Não que ela era uma profetisa, porque naquela época os profetas recebiam de Deus para levar para o povo. Ana não, ela se tornou profeta através de Lucas, porque ela tomou para si as profecias de Isaías e continuou passando adiante e continuou acreditando que, chegado o momento, a promessa iria se cumprir. Sabe o que eu quero te deixar hoje para você? Continua crendo que as promessas de Deus irão se cumprir sobre a sua vida. Não desista. O povo achava que Ana morava dentro do templo porque ela vivia todo o tempo ali fazendo a obra. Ela se entregou para a obra de Deus. Ela se apegou a Deus enquanto a profecia não se cumpria. Hoje eu digo para você, se apegue em Deus enquanto a promessa na sua vida não se cumpre. Faça a obra dele, faça a vontade dele. Se entregue a ele, se posicione diante dele. Não espere primeiro a profecia se cumprir para depois você se posicionar. Não, faça antes. Dê o seu melhor, faça o seu melhor para a obra de Deus, se entregue, porque as promessas ela não têm validade, mesmo que hoje você possa estar vendo, achando que as promessas não irão se cumprir, mas as promessas de Deus não têm validade. Ele age, se ele prometeu, ele vai cumprir, porque ele é fiel para cumprir, ele não quebra aliança. Muitas das vezes nós, o povo, quebramos aliança com ele, mas ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel para cumprir aquele que prometeu. Então seja como uma profetisa Ana.
Mesmo que a promessa não tenha sido direto para você, como para ela não foi, mas ela tomou posse. Isso que é importante. Tome posse da promessa. Tome posse da promessa. E faça a vontade do Pai, porque no tempo certo a promessa irá se cumprir. Ana viu a promessa se cumprir, ela estava com 84 anos. E ela era uma jovem, mas ela nunca desistiu. Ela nunca desacreditou. Então eu digo para você, não desacredite das promessas que Deus fez na sua vida. Ana foi uma mulher que dá um exemplo para a gente de fé, de perseverança. Então seja como Ana, profetiza Ana. Temos duas Ana aqui na Bíblia. A Ana, mãe de Samuel, e a profetisa Ana, que tomou a profecia de Isaías para si e orou e acreditou que a vinda do Messias iria chegar. E quando o Messias chegou, quando a Maria e José entrou no templo, assim que eles entraram, o próprio Espírito Santo disse para Ana que aquele era o Messias. Olha o relacionamento, olha a intimidade de Ana com o Espírito Santo. Seja você uma Ana, busque um relacionamento com Deus, busque uma intimidade com o Espírito Santo, porque é através da intimidade que você ter com Ele, Ele mesmo vai se revelar tudo para você. Graça e paz.